Olá, esse é o De Olho na História e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Iluminismo. Você sabe o que foi o Iluminismo? Pois bem, fique de olho na história que eu conto para você. O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que ocorreu na Europa no século XVIII, que abarcou diferentes campos do conhecimento humano e que surgiu no contexto do Renascimento cultural. Século das Luzes. O século XVIII é conhecido como século das Luzes, pois é o século do apogeu do movimento iluminista, marcado por inúmeras transformações que tiveram grande influência das ideias iluministas em diferentes setores, entre eles a religião, a economia, a política, a cultura e a própria sociedade da época. O que os iluministas criticavam? Eles criticavam o antigo regime, o absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, a interferência do Estado na economia e o poder da Igreja Católica. Por outro lado, os iluministas defendiam a liberdade de expressão, a igualdade jurídica e a divisão dos poderes. Logo, os iluministas valorizavam a razão, o progresso científico, o conhecimento empírico e a liberdade individual. Nesse contexto, o método científico foi de suma importância, pois os cientistas do século XVII aperfeiçoaram a maneira de analisar a natureza, o que abriu caminhos para os filósofos iluministas do século XVII. Deste modo, o método científico consistia na observação rigorosa, racional e sistemática da natureza, conhecida como Revolução Científica do século XVII, e estimulou o desenvolvimento do espírito crítico. Assim, tem-se os precursores do iluminismo. São eles Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton e John Locke. Francis Bacon. Ele defendia a criação de uma nova ciência, abdicando aos preconceitos da tradição e promovendo um conhecimento capaz de melhorar as condições da vida humana por meio de um controle maior da natureza. Galileu Galilei. Ele acreditava que não havia diferença entre os corpos celestes e terrenos. Observou a Lua por meio de um telescópio, notando assim a existência de cadeias de montanhas, vales profundos, cavidades e saliências, concluindo que, assim como a superfície da Terra, a superfície da Lua era irregular. René Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna. Elegeu a dúvida investigativa como método e a construção do pensamento racionalista centrado no sujeito e não no objeto. Sua famosa frase, penso logo existo, traduz o quanto ele valorizava o sujeito pensante e racional. Isaac Newton é considerado o pai da física moderna. Criou a lei da gravidade e o uso da razão para o avanço da ciência. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Defendia a existência dos direitos naturais, inalienáveis, o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. Era a favor de um governo constitucional. A autoridade do Estado deveria respeitar as leis. Caso um governante não assegurasse tais direitos, seria legítimo o povo rebelar-se e tirá-lo do poder. Os defensores do iluminismo pretendiam iluminar a sociedade por meio da razão, buscando explicações racionais para o comportamento humano. Por meio da razão, o ser humano conquistaria a liberdade, o progresso e a felicidade. Os principais filósofos iluministas da época são Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu é considerado um dos maiores críticos do absolutismo. Para ele, esse regime político era corrupto e violento, comprometia a sociedade e era culpado pela estagnação, temor e pobreza da população. Por isso, ele defendia a separação do poder em 3 campos de atuação: executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes não poderiam ser exercidos por uma única pessoa, o que ameaçaria a liberdade política. Voltaire é considerado um dos maiores críticos dos dogmas religiosos.
Defendia uma monarquia esclarecida, o progresso, a ciência, a racionalidade e a liberdade de expressão. O que fica evidente na famosa frase, abre aspas, não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las, fecha aspas, cuja autoria é questionada por alguns pesquisadores. Rousseau é considerado o pai da democracia moderna. Defendia a soberania popular, com o povo exercendo sua autoridade diretamente, sem intermediários. Teoria do bom selvagem. O ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, as ações humanas são reflexo do meio em que os sujeitos estão inseridos. Despotismo esclarecido. Foi uma forma de governo adotada por alguns monarcas durante o século XVIII. Despotismo refere a um governo autoritário e esclarecido remete às ideias iluministas. Logo, é uma forma de governo caracterizada pela mistura de práticas absolutistas e ideias iluministas, promovendo reformas sociais e econômicas na segunda metade do século XVIII. As ideias iluministas influenciaram no mundo a Revolução Americana e a Revolução Francesa, e no Brasil, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Nossas referências, obrigada e até o próximo vídeo.